Olá, estudantes! Nesta aula estudaremos os movimentos circulares e para que prossigamos com o conteúdo é necessário saber funções horárias, movimento retilíneo uniformemente variado escalar e os movimentos curvilíneos, que pode se compreender também como vetorial. E queremos chegar nas relações de movimento dessa trajetória em particular, que é o círculo. E também falaremos de relações de transmissão. Depois da vinheta, começamos a aula. Você já percebeu que ao fazer curvas, a gente parece ser empurrado para um lado diferente da onde o veículo está fazendo a curva? E também que a velocidade influencia da mesma forma que a curva. Então, eu quero já adiantar um assunto que vai ser lá para o final do nosso curso de mecânica, mas que é interessante a gente começar a pensar desde agora. As curvas, elas podem ser mais ou menos acentuadas dependendo da inclinação que a gente vai ter que fazer para completar essa trajetória. Quanto menor for essa inclinação, mais suave se torna a curva. E para isso, se a gente tiver, por exemplo, uma pista, um circuito fechado, uma pista de corrida, por exemplo, se ela tiver mais curvas, provavelmente essas curvas serão menos acentuadas e mais confortável, mais fácil de completar o circuito. Se por outro lado tiver três curvas, como um circuito triangular, a gente vai ter que fazer uma curva muito difícil para conseguir se manter na trajetória. E você pode perceber também que o tamanho dos vetores, à medida que você vai aumentando o número de curvas desse circuito, de um formato triangular para um quadrado, já tem uma redução. Do quadrado para o pentágono, uma redução ainda mais perceptível. E para o hexágono, já se torna bem mais tranquilo de passar por todo o circuito sem grandes impactos, né, a cada curva. E no circuito que é completamente circular, a gente não consegue nem contar os lados, mas a sensação de suavidade, de constância do movimento é bem maior do que se você fosse por um circuito que é bem mais reto, só que quando tem que passar pela curva, praticamente capota. O que a gente se interessa mais do ponto de vista da física nos movimentos circulares é justamente porque a gente pode continuar fazendo o movimento, fazendo. Ele se repete a cada volta exatamente da mesma forma. Então, esse gifzinho aqui é como se ele tivesse em um movimento constante e reto, enquanto a roda está girando em torno do seu eixo e a cada momento que ele se repete, ela faz exatamente a mesma coisa. Aqui eu tenho um outro exemplo, um pouco mais fácil de distinguir, em que eu estou simulando aqui o gráfico, que aqui seria o cosseno, a cada movimento que ele faz horizontalmente em relação ao eixo, e aqui o seno, em que ele
se desloca verticalmente em relação ao eixo. Então, é como se eu estivesse fazendo isso. Desce, depois sobe, desce e sobe de novo. Quanto que no cosseno é? Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, e assim vai. É isso um assunto mais relevante para também as próximas aulas, quando a gente chegar até depois do curso de mecânica. A gente vai tratar de movimento harmônico simples e aí a gente vai ver bastante desses gráficos. Mas por enquanto, estudando essas circunferências, esses senos e cossenos da vida. Então aqui está o gráfico já congelado, né? E a gente pode ver o formato direitinho. E daqui a pouco a gente vai voltar essas proporções para conseguir calcular os exemplos que eu vou dar mais à frente. Bom, aqui a gente vai calcular o período dessa rotação e à medida que a gente tem esse valor, a gente vai dividir pelo número de voltas. Nesse gráfico aqui do cosseno do seno, a gente já pode contar quantas vezes essa bolinha girou aqui em volta do eixo. Se a gente contar daqui até aqui, é uma volta, e daqui até aqui é outra. A mesma coisa se contasse de uma ponta até a outra daqui, seria uma volta, e se ele continuasse, se desse mais uma volta, daria para contar aqui em cima de novo. A mesma coisa para cá. Se a gente tem um ponto na mesma altura, que no caso vou usar essa crista e essa aqui, a gente sabe que ele deu uma volta. Mas como o seno não completou, a gente vai fazer pelo meio dele. Vai ser aqui completa uma volta e aqui completaria outra volta. Então a gente tem duas voltas e aqui temos o tempo dividido pelo número de voltas, que dá 5,5, que é o período de rotação. A cada 5,5 segundos, essa roda dá uma volta em torno de si mesma. Já a frequência, a gente vai pegar o número de volta e dividir pelo tempo. Ou a gente simplesmente pega a conta que fez do período e inverte ela. E aqui a gente chega a esse valor de 0,18 Hz. Arredondando, dá um quinto de volta por segundo. A gente já estava falando dos vetores na aula anterior e agora a gente vai ter uma outra forma de modelar as curvas, e especialmente no caso do círculo, a gente vai trabalhar com os ângulos de forma taxativa, né? A gente vai usar isso até se enxugar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a cada 15 graus como que a gente vai modelando essa trajetória dentro de um círculo. E aqui a gente tem o ângulo em grau, aqui em π, ou em radiano. Aqui são
os dois primeiros notáveis, e antes de chegar no ângulo de 60, a gente tem o tal do sistema de radianos, que é 57,3 graus. Por que ele é tão importante? Porque a gente consegue fazer uma proporcionalidade também com o raio. O raio tem exatamente esse valor aqui. Então, a gente também, numa situação que possa aproximar para o ângulo de 60, o ângulo notável, a gente consegue encontrar essa distância do raio na trajetória da circunferência. Eu escolhi também ser 15 graus porque eu consigo passar por todos os ângulos notáveis. E aqui no radiano eu não simplifiquei para que a gente pudesse ver a continuidade dos ângulos. Mantendo o denominador o mesmo, é mais fácil ver o numerador se mantendo a sequência crescente. Então aqui π sobre 12 é um ângulo que a gente não costuma usar, mas o 2π sobre 12 também é conhecido como π sobre 6. Aqui seria 3π sobre 6, que é a mesma coisa que meio π. E aqui seria π sobre 3, se dividisse isso aqui tudo por 4, a gente encontrar o π sobre 3. Bom, agora continuando, a gente vai passando aqui pelo ângulo de 75, acho que também não é lá tão importante. E finalmente o ângulo 6π sobre 12, ou 90 graus, que é um dos ângulos mais relevantes, já que é um quarto da curva e da curva da circunferência. E aqui a gente já começa a ver algumas mudanças, principalmente em relação aos sinais, ou se está subindo, passa a descer, se está indo para a direita, ele vai parar e vai voltar para a esquerda, enfim. É um ângulo importantíssimo. O 105, o 120, que é equivalente se rebater ao ângulo de 130, quer dizer, o ângulo de 30 graus, vai ser subtraído dos 90. Só que com um sinal trocado, vamos dizer. E o ângulo de 135 é igual ao ângulo de 45, só que subtraindo também 90. E por aí vai. O ângulo de 150, que é o equivalente ao de 60. O ângulo de 165 quase não é usado, mas para manter a sequência aqui até o 180 ou 12π sobre 12, que se a gente simplificar vai dar π. Aqui eu já pulei um número na sequência porque eu vou me até os notáveis e também porque não tinha mais espaço para eu colocar. Então aqui os ângulos notáveis, só que com ambos sinais invertidos, que está do outro lado da circunferência. E temos outro ângulo extremamente importante, que é o oposto ao de 90 graus. E se a gente for dividir por 6, para simplificar, a gente vai encontrar que é o 3π sobre 2. Outro ângulo rebatido, só que só o seno vai ficar negativo. E ele vai ser equivalente a um ângulo de 60 graus. Que o ângulo equivalente é o 45, também só o seno vai estar negativo. E finalmente o ângulo de 30 com o seno negativo. E o mais importante de uma circunferência é completar a volta dando 360 graus ou 24
π sobre 12. Π simplificando por 12 vai dar 2π. E também pode começar a contar aí o zero. Mas para as nossas análises, a gente já vai contar do zero do início, então 360 é mais importante eu mostrar aqui. E por fim, para a gente fixar bem, a equação da circunferência é 2π vezes o raio. Então, se esse raio aqui for igual a 1, a gente vai dizer que essa circunferência ela tem 2π de comprimento, se você dá uma volta em torno dela. Bom, vamos às relações comparando deslocamento, velocidade e aceleração do movimento retilíneo. No caso da circunferência, a gente vai usar o deslocamento, velocidade e aceleração em ângulos. E, por fim, a tangencial, que é o que relaciona o ângulo a movimento retilíneo. Bom, relembrando, temos aqui o deslocamento, né? Variação da posição é igual à posição final menos a inicial. No caso dos ângulos, a variação angular é a posição final, o ângulo final menos o inicial. E a tangencial é a posição variação do ângulo vezes o raio. Por causa da velocidade, é a variação da posição sobre a variação do tempo. Nos ângulos, ômega, essa letra grega aqui, é igual à variação do ângulo, no caso eu usei θ, sobre a variação do tempo também. E a velocidade tangencial é o ômega vezes o raio. No caso da aceleração retilínea, a gente usa esse alfa, ou um A simples. É igual a variação da velocidade sobre a variação de tempo, enquanto que a aceleração angular ela vai ser o gama, é igual ao ômega, dividido pela variação de tempo. Mas esse caso aqui é só para os movimentos circulares uniformemente variados, que a gente não vai trabalhar muito porque ela foge um pouco do que a gente trabalha no ensino médio. Então a gente só estou mostrando aqui a título de curiosidade e para ajudar a memorizar essas relações aqui da retilínea. E especialmente aqui a aceleração centrípeta, que remete à circunferência, a gente só pode trabalhar com essa fórmula quando a gente está no movimento circular uniforme, ou seja, a gente vai ter a velocidade de rotação e o raio sempre constante. Se a gente variar um desses, essa fórmula já não mais funciona. Então, a aceleração centrípeta só ocorre quando a gente está em mudança de direção. E as outras variáveis são constantes. A velocidade angular e o raio tem que se manter durante todo o movimento, os mesmos. Então, dado essa ênfase aqui para não haver erros, vamos às equivalências também importantes para a gente ter uma noção do que a gente vai trabalhar mais à frente.
Para se dar uma volta completa, como eu mostrei lá no slide anterior, a gente trabalha com 2π, é a nossa proporcionalidade. Então, ômega é igual a 2π sobre t. Ou, se você trabalhar com frequência, em vez de estipular o período, a gente vai trabalhar com 2πf de frequência. O tempo pode ser extraído também se a gente colocar o período, o tempo em evidência e dividir 2π pela velocidade angular, que é o ômega. Aqui, fazendo comparativo da posição e de Torricelli em relação aos movimentos uniformemente variados, a gente vai ter os seus equivalentes no movimento circular também. Então, que é θ final é igual a θ inicial mais ômega final vezes o intervalo de tempo. E aqui o gama, que seria a aceleração angular, vezes o intervalo de tempo elevado ao quadrado, sobre 2 também vai dar o nosso θ final. E em Torricelli também é o ômega ao quadrado, igual ao ômega inicial também ao quadrado, mais 2 gama delta θ, que seria a variação do ângulo propriamente. E por fim, a gente tem outra forma de escrever aceleração centrípeta, que é até mais usada. Aqui eu fiz só um passo a passo de como saiu dessa fórmula aqui para a fórmula mais comum, no formato mais comum. Então aqui a gente coloca o ômega em função da velocidade tangencial sobre o raio. Então esse ômega, a nossa substituição vem aqui, no lugar onde estaria o ômega. A gente eleva tudo ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado, a gente vai simplificar o raio que está dividindo ao quadrado aqui e multiplicando elevado a uma potência. Então vai simplificar esse produto aqui, vai só sobrar o denominador elevado a 1. E a aceleração centrípeta a gente pode fazer uma menção a ela só com um Azinho com C indicando que é centrípeta, para facilitar nossa memorização. Agora vamos falar do movimento e sua transmissão entre uma engrenagem e outra. Elas têm números diferentes de dentes. Se pararem para contar, aqui tem 7 dentes, enquanto aqui tem 6. E por isso também o raio dessa aqui é maior. Elas se deslocam em sentidos diferentes. Aqui está no sentido horário, enquanto aqui está no sentido anti-horário. E toda vez que a gente usa esse tipo de transmissão, os sentidos de rotação de uma engrenagem para outra são sempre opostos. Eles se invertem. Já no caso da transmissão por correia ou por corrente, como numa bicicleta, os sentidos de rotação se mantêm e você não precisa também estar encostado. Você consegue fazer isso através da corrente, desde que ela esteja devidamente esticada. Aqui a gente também confirma essa questão dos sentidos. E a gente vai também fazer essa modelagem aqui de que o raio de cada coroa, caso que importa esse raio aqui e essa aqui,
é que vão determinar o quanto vai alterar essa velocidade angular aqui, o ômega A e o ômega B. Também a gente pode escrever isso relacionando pela frequência. Acho que é uma questão só de fazer o inverso do ômega se tornar frequência. Aqui a gente vai trabalhar também com o caso da bicicleta. A gente vai poder fazer aqui umas adaptações. Por exemplo, no caso da bicicleta, a frequência ela vai ser dada por cada pedalada que a gente dê no pé de vela. E aqui eu chamo de uma pedalada quando a gente empurra um lado do pé de vela enquanto o outro está subindo. Aí depois a gente empurra o outro e aí vai fazendo o ciclo. A cada 2 pedaladas a gente dá uma volta no pé de vela ou nessa coroa aqui que eu me refiro. Que aqui nessa animaçãozinha foi apagada, mas nas próximas eu vou mostrar. Aqui a gente faz também pelos dentes. Aí a gente tem o raio, os dentes e a velocidade angular para comparar com a parte experimental e a parte teórica. Então, a partir daqui eu vou mostrar o vídeo para vocês e logo depois eu volto para a gente poder fazer uns cálculos com números que se torna mais fácil de reparar essas relações, como elas se dão umas com as outras. Agora que vocês viram a minha bicicleta em ação, eu vou mostrar, dadas as medidas que eu fiz, nos raios de cada coroa. Aqui a gente tem o raio do pé de vela e aqui a gente tem o raio da coroa que vai na roda. E a gente faz essa divisão para encontrar 2,4. Aqui nós temos a quantidade de dentes que eu pude contar e dá essa outra proporção de 2,6. A gente poderia até fazer uma média aqui, mais ou menos, já que eu arredondei um pouquinho para cima, o outro um pouquinho para baixo. E por fim, depois de assistir o vídeo, fazer a videoanálise, eu consegui extrair essa imagem bonita aqui, desse gráfico. A gente consegue ver o coeficiente angular que me deu um certo trabalho, já que eu tive que fazer um arcosseno, depois de fazer esse gráfico para finalmente encontrar a velocidade
dessa minha roda nesse experimento. E, por fim, velocidade angular. Ainda tive que fazer isso de novo com o pé de vela. E daí eu consegui achar essa outra proporção aqui. E que, coincidência ou não, a gente encontra exatamente a mesma proporção que os dentes das coroas. Então aqui a gente consegue ver por 3 métodos diferentes a mesma proporcionalidade. Agora faço uma ressalva de que se a bicicleta tivesse marcha, a gente teria que fazer essa proporção para cada conjunto de coroas do pé de vela e da roda. Agora, com esses dados, a gente vai fazer um exemplo de exercício que é, dada essa trajetória que eu já pedalei, saindo aqui de Madureira, passando pelo lateral da linha do ramal Japeri até a estação de Mesquita. Claro, fazendo isso do lado de fora do terreno da Supervia, né? Porque segurança vem em primeiro lugar. E aqui com a estimativa do Google Maps, dá um circuito de 15,3 quilômetros. Ou se algum estrangeiro estiver vendo minha aula, 9,5 milhas. Aqui deixa claro também a escala, que esse comprimento aqui no desenho representa 2 km. E feita as devidas apresentações. Também tem aqui esse trajeto, ele engloba o trajeto da minha casa até a faculdade onde eu estudo. Ou estudo à distância agora, né? Mas vida que segue. Aqui nós temos o raio de cada roda que eu vou dar o exemplo, já que eu aproveitei um circuito, um trajeto que é paralelo à linha férrea, eu também vou usar o trem como comparação de velocidade e número de voltas dessa roda do trem. E também faço uma menção de que essa informação aqui eu extraí um arquivo no site da CPTM, que é a Companhia de Trens lá de São Paulo, e é equivalente a um dos modelos utilizados aqui pela Supervia. Por isso que eu deixei essa informação aqui. Se vocês quiserem depois pegar lá no site e ver outros detalhes, é só buscar o arquivo dessa apresentação que eu também disponibilizo lá no Vitrine Acadêmica. E essa outra informação aqui, esse outro número, é a circunferência. Então a gente tem o diâmetro e a circunferência das rodas aqui do trem e da minha bicicleta. Então aqui a nossa forma de calcular, já que foi dado o diâmetro, eu também achei mais fácil calcular a partir dele. Para medir a bicicleta é mais fácil do que se calcular apenas o raio. E adianto que se fosse medir em polegada, daria aro 24. Aqui, o que seria uma variável arbitrária ou independente? É a variável que a gente escolhe, né? Eu escolhi esse percurso porque foi um que eu já fiz em um dos meus passeios aí pela cidade. E por isso, uma coisa que a gente pode escolher a cada saída que a gente dá, a gente pode chamar isso de arbitrário
ou independente, porque é com ela que a gente vai achar os outros valores. Os outros valores se tornam dependentes desse. Vamos lá, percurso e a circunferência. O percurso a gente já tem aqui, já foi decidido, e a circunferência é a roda que é utilizada. Então a gente vai ter aqui um número de voltas dado por essa divisão. O percurso, comprimento total que a gente vai se deslocar, dividido pela circunferência da roda. Então, se a circunferência aqui é quase 3, então vai ser esse percurso dividido por quase 3, que dá esse númerozinho grandinho aqui. São 5.328 voltas, caso o trem faça esse percurso. Já no caso da bicicleta, porque tem um diâmetro de aproximadamente 2/3 da roda do trem, então vai dar mais voltas e vai ser quase 8.000 voltas para se deslocar a mesma coisa. Aqui também eu faço uma comparação com o número de voltas que eu dou saindo de casa até a faculdade, que fica um trecho desse circuito. Aqui em relação ao número de pedaladas. A gente vai encontrar esse número fazendo essa continha aqui. Por que 2 na frente do número de voltas? Pelo mesmo motivo que eu tinha mostrado lá na fórmula de transmissão, no caso da bicicleta, que a cada volta do pé de vela a gente tem que dar 2 pedaladas. Então, 2 vezes o número de volta. E a relação de transmissão é aquela fórmula de quanto que ele vai rodar, quanto que a roda vai girar depois de uma volta no pé de vela. Por isso a gente vai dividir pela relação de transmissão. Quando a gente vai tratar agora das frequências de pedalada, a gente vai primeiro mostrar, usar aquela que eu mostrei no vídeo. Depois, se a gente fizer uma pedalada por segundo e 2 pedaladas por segundo, e aí a gente vai conseguir encontrar o tempo a partir disso. Aqui eu botei em minutos, mas a fórmula vai dar em segundos. Só simplifiquei porque o número ia dar muito grande e a gente não tem costume de calcular o tempo em segundos. É mais fácil em minutos ou horas. Aqui, como a escala mais aproximada foi de minutos, eu deixei assim. Então seria número de pedaladas dividido pela frequência. Você tem uma frequência maior, o número de pedaladas que é dependente só da distância, ele vai reduzir mais ainda o resultado. E aí a gente vai ter um tempo menor, dado um maior ritmo de pedalada. Já no caso da velocidade, se a gente não tivesse dividido aqui por 60 para dar em minutos, a gente ia pegar o número de segundos que levou para dar essa viagem. Eu ia pegar o percurso e dividir pelo número de segundos para finalmente encontrar a velocidade média. E essa velocidade, ela ser multiplicada por 3,6, a gente vai encontrar a velocidade em km por hora. Então, aqui eu pude mostrar de forma panorâmica o quanto a gente pode usufruir dessas relações que a gente estudou
na cinemática e planejar até o trajeto, quanto tempo a gente vai levar para fazer uma viagenzinha de bicicleta, um passeio aí pela cidade onde você mora. É só necessário fazer algumas ressalvas de que aqui eu estou desconsiderando o tempo que eu fico parado num cruzamento ou se o trajeto tem muita subida, o que também reduziria bastante o ritmo, né, a velocidade que a gente se desloca. Mas se tratando de um terreno plano e sem obstáculos, sem tráfego intenso, provavelmente a gente ia conseguir manter uns valores próximos a isso. Com uma bicicleta também semelhante. E realmente, quando eu fiz essa estimativa aqui, que é o ritmo de 2 pedaladas por segundo, ou uma volta da coroa por segundo, bateu com a minha experiência de ir pedalando para a faculdade, que eu pude repetir várias vezes e realmente dá próximo disso aqui, entre 40 a 50 minutos. Então, aqui eu encerro a nossa aula e tenho um recadinho para vocês enquanto a gente se vê daqui a pouquinho. Com isso, finalizamos o estudo da cinemática. E daqui para frente será necessário revisitarmos isso em relação aos outros estudos que faremos. E se algo não foi bem assimilado, sugiro que retornem ao trecho, a aula que trata de alguma dúvida que vocês ainda tenham, ou que comentem, entrem em contato com o grupo de WhatsApp do Vitrine Acadêmica para que possamos dar sequência aos nossos estudos já na dinâmica dos sólidos e posteriormente. E finalmente vou poder entrar nas forças com vocês, algo que eu estava querendo desde a primeira aula, mas não queria atropelar as coisas. Então até a próxima!